Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu estou aqui para trazer para vocês uma análise detalhada e com toda a história desse modelo, que é um dos modelos mais icônicos de todos os tempos. Então fica até o final, já deixa o seu like, já se inscreva no canal, porque a história de hoje vale muito a pena você assistir o vídeo completinho, beleza? O modelo em questão é o Hirohata Merc. Hirohata se refere ao sobrenome do primeiro dono desse carro. O primeiro, sim, porque ele teve vários donos ao longo da sua história, ao longo da sua trajetória. E Merc se refere ao Mercury, que é o carro base que foi usado nessa customização. Para ser mais exato, ele usa como base o Mercury H de terceira geração. Nessa versão aqui, ele está com a cor original dele, da customização, que é o Ice Green, que é o verde gelo, e Organic Green, que é esse verde mais escuro na parte de baixo ali, ó. É bem bacana e era como era denominado oficialmente esses dois tons de verde aí que está no carro. Esse carro aqui ele foi projetado por George e Sam Barris com a ajuda de Frank Sonzogny. Esses três caras faziam parte da Barris Customs, que era uma oficina especializada em customizações bem famosas lá na década de 50, e foi a oficina que o Bob Hirohata, que era o nome do primeiro dono desse carro, foi lá na oficina para pedir para eles customizarem o carro. Esse Bob Hirohata, ele tinha saído da Marinha dos Estados Unidos e depois que ele saiu da Marinha, ele comprou um Mercury Club Coupé de 1951. E ele foi com esse Mercury que ele comprou e um cheque em branco na Barris Customs com o objetivo de transformar o carro. Uma parte da customização, ele chegou na Barris Customs falando que ele queria alguns pequenos detalhes ali que ele não abria mão na customização, e a outra parte ele deixou para o pessoal da Barris Customs fazer o que eles quiserem, deixou uma liberdade criativa. E depois de um tempo, e para ser mais exato, a customização levou 97 dias para ser concluída, é isso mesmo. Desses 97 dias, quase 60 dias foi para o pessoal da Barris Customs dentro da garagem. Eles mal saíam da garagem para comer, para fazer qualquer coisa. Eles focaram tanto nesse projeto que eles ficaram muito tempo mesmo, praticamente enfornado dentro da oficina, somente mexendo nesse carro, para sair essa obra-prima e um carro lendário que é lembrado até hoje, né? Existem vários projetos, várias customizações aí ao redor do mundo e nos Estados Unidos, inclusive, mas esse carro aqui acabou ficando marcado por décadas, por ter uma personalidade muito forte, por marcar principalmente a década de 50. Ele é um carro, o carro base, né, o Mercury é de 51, mas essa customização ela foi entregue realmente ao Bob Hirohata em 1953. Esse carro ele chegou a fazer uma aparição no filme Running Wild, porém, na filmagem ele foi pintado de dourado, uma coisa bem interessante aí na sua trajetória de vida. Ele teve vários donos ao longo das décadas. O Bob Hirohata, que foi o primeiro dono, ele vendeu o carro em 1955. É estranho, né, falar, mas ele não ficou muito tempo com o carro. O carro foi entregue em 53 e em 55 ele vendeu para Robert Waldsmith. Em 1957, o Robert foi atingido por um outro carro em um acidente. Depois de um tempo, Doug Kinney pagou $200 pelo carro, porque depois do acidente o carro acabou ficando todo estragado e ali ficou um pouco mais barato, né? Ficou bem mais barato, já virou quase uma sucata porque o acidente foi bem grave. Naquela altura do tempo estava danificado. Ele restaurou, ficou por anos com o carro, mas devido a dívidas teve que vender o veículo para uma concessionária de automóveis. Em 1959, Jim McNeil, de 16 anos, comprou ele por $500 e em 1988 começou a restaurá-lo. Em 2017, ele entrou no Registro Nacional de Veículos Históricos. Em 2018, Jim faleceu, mas o carro permaneceu na família até que em 2021 eles decidiram pôr ele à venda. E em 2022 ele veio a leilão e daqui a pouco eu já vou falar qual o preço que ele chegou nesse leilão. A velocidade máxima dele era 134 km por hora e o 0 a 100 em 18 segundos, baseado no Mercury 51, porque essa customização é mais voltada para carroceria, mas em termos mecânicos ele continua sendo o Mercury de 1951. A carroceria dele é um coupé, com alguns detalhes bem diferentes ali na carroceria, nessa versão customizada que ficou bem bacana. O combustível dele é a gasolina. O tipo de câmbio era um padrão, um manual de 3 velocidades. A potência máxima eram 112 cavalos com 28,4 kgfm de torque. O motor desse carro era um 4.2 V8 flathead, quando ele foi entregue, né, quando a Barris Customs entregou esse carro para o Bob. Porém, com o passar do tempo, alguns donos acabaram trocando esse motor 4.2 V8 flathead para o motor de Cadillac. Então esse motor V8 não ficou para sempre com ele.
O preço da customização que a Barry's Customs na época cobrou do Bob eram $3.500. E existe algumas coisas na internet falando que ele chegou a vender algumas coisas. Lembra que eu falei que quando ele chegou na Barry's Customs, ele entregou um cheque em branco? Mas mesmo com aquele cheque em branco, depois que ele soube que ia custar $3.500, ele caiu o queixo. Falou, quê? Caramba, deu muito mais caro do que eu imaginava. Mas ele falou que ele chegou a ter que vender algumas coisas, fazer alguns trabalhos extras, pedir ajuda da família para conseguir pagar essa customização, porque $3.500 hoje em dia não é muita coisa, né? Se você pegar o salário mínimo americano. Mas na década de 50, $3.500 era uma grana ferrenha, era mais de, sei lá, $100 mil, se for colocar na cotação de hoje em dia. Mais ou menos, só pra você ter uma ideia, mas era um valor muito caro. Mas ele disse que pagou com muito suor, porque apesar de não ter se arrependido, né, de ter feito a customização, foi um serviço muito caro, mas ele falou que ficou muito feliz quando ele viu o carro, ele ficou muito orgulhoso, e apesar do serviço ter saído muito caro para a época, ele falou que ficou muito feliz com o carro e acabou conseguindo resgatar o carro, mesmo não sendo tão baratinho assim. E o preço que ele foi a leilão, como eu falei, o leilão aconteceu em 2022 e ele foi, nesse leilão, arrematado por $1.950.000. É isso mesmo, que na conversão direta dá R$10.692.240. Você tem noção de como esse carro é precioso? Por isso que ele vale tanto. Porque mesmo depois de tanto tempo, desde a década de 50 até hoje, mais de 50 anos, bota ano nisso, ele ainda é lembrado, ele ainda é muito respeitado na comunidade de carros antigos. Essa miniatura da Hot Wheels e saiu na série de 2024 chamada Road Squad, e é uma First Edition, a primeira vez que ela sai, e ele saiu primeiramente no lote G de 2024, nessa cor verde gelo, que é essa aqui, a versão parecida com a real mesmo. Depois no lote M de 2024 ele vai sair em verde, um verde mais escuro. E já está confirmado que ele vai ser o super terrante do lote B de 2025. Olha que legal. Para você que gosta de carros super terrantes, ele vai ser o super terrante de 2025. Então fica ligadinho para você não perder e quem sabe conseguir pegar essa versão especial no ano que vem. Uma curiosidade é que ele é considerado como o carro personalizado mais famoso da era clássica. Como eu falei, ele é um carro muito respeitado na cultura dos automóveis antigos. E a nota que eu dou é 9. Esse carro tá espetacular, apesar da parte de trás não estar detalhada, ele merece entrar na sua coleção porque ele é sensacional. Lembrando que ele usa peças de carros muito diferentes, tá? A customização dele teve peças de vários outros carros. Ele usa peças de Buick 1952, Chevrolet 1952, calotas de Cadillac, 3 grades de um Ford 1951 que foram modificadas, e lanternas traseiras de um Lincoln Capri 1952. Além disso, somente na pintura, o trabalho da pintura, foram 30 camadas, você não ouviu errado, 30 camadas de tinta verde para chegar nesse resultado, nesse tom de verde ice green. Foram absurdos o trabalho e o tempo dedicado a esse carro. Olha só que coisa mais linda. Aqui, ó, aqui a parte da frente ele tem os faróis pintados, a grade aqui, ó, tá vendo? Bem bonito. Esse detalhe aqui em prata, na verdade, é como se fosse uma espécie de retrovisores antigos, por isso que a Hot Wheels fez. Olha que legal. Aqui, ó, a janelinha dele tá aberta, eu gostei desse detalhe. O interior tá cromado, é um detalhezinho que não é tão bacana assim, mas para esses detalhes serem cromados aqui na parte de fora, eles tiveram que fazer o interior também cromado. Foi o jeito, né? A pintura dele é uma pintura brilhante muito especial, como vocês podem ver, ó. Muito bacana. Esse tom aqui de verde, aqui é um verde brilhante, aqui é um verde escuro e opaco, né, na verdade. Esse detalhe em prata, esse selo aqui também tá muito bonito. As rodas não tem pneu de borracha, mas eles têm esse detalhe em branco para imitar os pneus de faixa branca, que era moda na década de 50. As rodas da frente aqui são abertas e elas são fechadas, era moda na época. Ó, aqui embaixo o Hirohata Merc, a basezinha em verde escuro, que inclusive essa parte verde também é em plástico, né? Somente a parte aqui, esse verde mais claro é em metal, daqui para baixo é em plástico, tá bom? Pra vocês ficarem ligadinhos. A parte de trás aqui, ó, não tem detalhamento, infelizmente, mas ainda assim tá muito bonito. O carro em si tá espetacular e vale muito a pena você adicionar na sua coleção. E foi isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder mais nada.
Se você pode apoiar de maneira paga, me apoie clicando no botão Seja Membro. São R$ 4,99 por mês e fazendo isso você vai ser um apoiador oficial do canal e vai poder ter acesso a conteúdos exclusivos que somente membros vão poder ver. Se você gosta de miniaturas incríveis como essa, você tem que conhecer a Casa 27. A Casa 27 fica na Avenida Hugo Musso, 1333, na Praia da Costa. E se você for lá e falar que é inscrito aqui no canal, você tem 5% de desconto na compra de qualquer miniatura. Muito obrigado pelo apoio de vocês de sempre. Deus abençoe grandemente você e a sua família. E até a próxima.